Olá, pessoas bonitas da internet, tudo bom com vocês? Então, hoje estamos aqui mais um dia para tratarmos de direito do consumidor. Mas quem também tem interesses em direito civil, pode colar aqui na aula que o assunto com certeza vai ser bem frutífero para você. Eu sou a professora Mariana Tavares de Melo. Logo de início vou pedir a gentileza que você se inscreva aqui no canal, me dê um like, ative o sininho para receber as notificações, porque a produção jurídica aqui é constante e eu vou estar sempre compartilhando ideias e conhecimentos e dialogando com vocês. Já disse, torno a falar mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém realmente assim quiser trocar uma ideia, o meu Instagram é @marianatmelo e aí basta aparecer por lá e fazer a sua pergunta, e que juridicamente o que estiver dentro do meu conhecimento, né, eu vou dividir com você, e o que não estiver eu vou buscar e vou dividir também da mesma forma. Então, para a gente seguir o ritmo, para a gente seguir a linha, hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, mas o direito do consumidor no tocante à responsabilidade civil dos serviços prestados, dos serviços realizados e a responsabilidade civil do profissional liberal. Como assim profissional liberal, professora? Bora lá. Advogados, arquitetos, médicos, dentistas, psicólogos, contadores, enfim, entre tantos outros, são todos profissionais liberais. E o profissional liberal, é lógico que ele tem que responder dentro daquilo que a responsabilidade civil lhe cobra, na sua área profissional de atuação. E dessa feita, eu estava aqui pensando, né, que mesmo dentro de áreas onde você pode até cobrar uma responsabilidade civil maior, mas tem certas situações que essa responsabilidade civil não pode ser absoluta. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma situação que se deu dentro da área de medicina, uma pessoa está, vamos imaginar, com um problema que não está bem identificado, digamos que seja uma doença rara, uma coisa assim que ainda não foi suficientemente estudada, uma coisa que ainda não foi suficientemente explorada pela ciência, e esse alguém vai buscar um tratamento experimental para ver se funciona, se dá certo. Bom, nesse caso, o profissional, o médico ou a médica encarregada, vai ter uma obrigação de meio ou de fim? Vejam vocês que nesse caso a obrigação vai ser de meio, porque vai estar se fazendo uma investigação de qual é o problema daquela pessoa para que evidentemente um tratamento seja colocado como um experimento, porque não há nada de concreto, não há nada seguro no sentido garantido do resultado, quando se trata, por exemplo, de uma situação nesses moldes. Mas se por um acaso alguém está procurando um cirurgião plástico para fazer, sei lá, uma cirurgia, uma rinoplastia, que se chama de beleza natural, isso é uma mentira, né? A beleza muitas vezes está no bisturi e nas mãos de um bom profissional. Então, digamos que alguém procure um bom cirurgião plástico para fazer alguma melhoria. Nesse caso, o cirurgião plástico, dentro, né, daquele material que ele possui ali naquela hora para trabalhar, ele tem uma obrigação e uma responsabilidade de fim. E qual é o fim? É entregar o melhor resultado possível dentro daquelas circunstâncias. Ou seja, se uma pessoa decide fazer uma lipoaspiração, então a pessoa já sabe que a perspectiva é sair com medidas reduzidas, né, etc e tal, hematomas horríveis, no final das contas eu ouvi dizer. Mas
vai sair mais magra, né, mais curvilínea, etc e tal, sem maiores consequências, sem maiores problemas, uma vez que a cirurgia plástica, por exemplo, é uma cirurgia tida como uma cirurgia limpa, porque não há nenhuma infecção, não há nenhuma doença ali, há apenas uma pessoa que está pagando, e qual é o problema? Para se embelezar, para se melhorar, e se isso faz bem para a autoestima das pessoas de um modo geral, né, é claro que é uma coisa boa. Então, diante disso, um cirurgião plástico, por exemplo, ele tem uma obrigação de fim. E qual é o fim? O fim tem que ser um resultado absolutamente impecável dentro daquilo que ele propôs fazer, dentro do que é possível realizar, né? Claro que ele não pode transformar uma pessoa de 80 anos numa pessoa de 20 anos, não se trata disso, mas talvez ele possa tirar uns 10 anos, uns 15 anos da aparência daquela pessoa de 80 anos. Bom, então diante disso, são vários pormenores, cada caso é um caso e as situações precisam ser analisadas de maneira bem, digamos assim, cautelosa. Cada situação merece um olhar particular. Eu digo isso porque a gente está tratando aqui de um assunto que traz dentro do seu bojo um subjetivismo considerável. Então, quando eu falo da responsabilidade civil dos profissionais liberais, tem alguns profissionais liberais que a gente pode cobrar essa responsabilidade civil de maneira direta. Então, vamos imaginar que eu procuro a minha contadora, né? Vou até mandar um beijo para ela, um beijo, Carol, adoro você. Procurar a minha contadora para fazer o meu imposto de renda. Pois é, pago tudo bem direitinho. Eu não vou dizer que eu pago de bom humor, não, mas pago. Então, em dia. Então, digamos que eu vou procurar a Carol para fazer o meu imposto de renda, e eu sei que Carol não erra, a minha contadora ela é impecável. E, evidentemente, que é a obrigação dela, né? É me entregar valores absolutamente exatos dentro daquilo que eu devo pagar. Nem a mais, nem a menos, mas uma exatidão precisa na conformidade dos meus ganhos, na conformidade dos meus gastos, do que eu posso abater ou não e daí em diante. Então, quando eu falo da responsabilidade civil, por exemplo, de um contador, é uma responsabilidade que não é de meio, é uma responsabilidade necessariamente de fim. Digamos que você que está aí do outro lado decide comprar um terreno e construir uma casa. Olha só que coisa boa. Então, eu sou uma pessoa que vivi em casa a vida inteira e agora eu moro em apartamento e de vez em quando, bate uma saudade de morar em casa. Então, vamos lá. Digamos que eu decida, então, ou você, enfim, alguém decida construir uma casa. E aí, para isso, se contrata um arquiteto, um engenheiro, para fazer o projeto, para executar a obra, etc. Então, eu não posso esperar que o resultado seja abaixo daquilo que foi combinado, daquilo que foi explicitado na planta, no projeto. Então, tudo aquilo tem que ser entregue à minha pessoa de acordo com o que foi combinado entre as partes e de acordo com o que foi pago, se estabelecendo toda uma observância dos materiais, uma observância, obviamente, do prazo, das condições de trabalho, de tudo, enfim. Então, diante dessa situação, para alguém que, sei lá, é dono de uma construtora, entregar um prédio para os moradores, um prédio esse que vai desabar, como aconteceu há pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, é crime. E é um crime que tem que ser realmente observado dentro dos rigores da lei, uma vez que a responsabilidade nesse caso é absolutamente inquestionável. É uma responsabilidade de fim, não é uma responsabilidade de meio. Agora, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, né? Nós aqui do direito. Então, eu pergunto a você, quando um constituinte procura você com uma situação que é um tanto ou quanto melindrosa, afinal de contas a gente precisa lembrar que dentro do direito muitos dos casos que nos aparecem são dramas humanos que estão sendo vividos ali, e, portanto, é muito importante que o direito nunca deixe de ter sensibilidade humana, esse olhar humano acerca do problema do outro.
É muito importante realmente o exercício da empatia, né? Falar de empatia é muito bonito, mas mais bonito ainda é ver a aplicabilidade desse valor no dia a dia das pessoas. Então, digamos que um constituinte procure um advogado para resolver um problema, um drama de família, uma situação onde há questionamentos acerca de herança e há uma briga de uma primeira família com uma segunda família e o patrimônio é considerável e lá vai. Bom, o que é que nós, advogados, temos que fazer? Nós precisamos garantir que todos os nossos empenhos, toda a nossa diligência, todos os nossos estudos, todo o nosso esforço vai ser penhorado ali naquele trabalho de forma muito digna, de forma muito correta, de forma muito pontual. Eu digo pontual no sentido, não é de analisar só aqui e acolá alguns pontos, mas eu digo pontual no sentido da questão dos lapsos temporais, direito prazo, prazo direito. Então, uma coisa que é inadmissível é um advogado perder prazos, chegar com petições intempestivas, e isso é a morte do direito do seu constituinte. Isso é realmente dar vazão à revelia e, consequentemente, à perda da causa. E nesse caso, se foi o advogado que por negligência, descaso, desídia, enfim, simplesmente desprezou essa observância necessária com os prazos, e isso resultou em prejuízos para o constituinte, é o advogado quem vai ter que responder perante o seu constituinte acerca do prejuízo que foi causado. Então, não é da gente assim se espantar, né, ao pensar que a vida dos advogados é uma vida muito corrida, porque realmente essa questão dos prazos dentro do direito é uma questão que tem que ser observada assim ao pé da letra. Então, vamos lá, o advogado vai colocar ali naquela questão os seus maiores esforços, as suas melhores atenções, para que nada escape do seu controle. Tudo bem. Mas vai chegar uma determinada etapa do processo que ele não vai poder chegar e simplesmente abrir a cabeça do juiz, que é quem vai sentenciar, no final das contas, e dizer, olhe, para sentenciar assim, assim, assim. Cara, isso não existe. Você não pode interferir na independência dos poderes. Ninguém pode fazer isso. Nem o presidente da República pode fazer isso. Pode interferir de maneira pessoal, na base dos interesses particulares privados, nas esferas do poder. Na república, né, na res pública, na coisa pública, tudo tem que atender o princípio do interesse da coletividade, que sempre vem em primeiro lugar. Muito bem, então com isso, por mais que você se esforce na qualidade de advogado, advogada, vai chegar um momento onde você não vai poder chegar para o juiz e determinar como é que ele deve sentenciar, imagina. Então, o juiz vai sentenciar de acordo com o que ele entende que é certo, que é proporcional, que é justo, com base na legislação, obviamente, com base na análise dos fatos, do direito e do que é cabível, né? Afinal de contas, uma petição é um documento, como o próprio nome já diz, através do qual se pede. Uma coisa é pedir, outra coisa é receber. Então, com isso, minha gente, a responsabilidade dos advogados e advogadas é uma responsabilidade de meio, tenho certeza. Não digam, é responsabilidade de fim, não digam isso de jeito nenhum, porque senão vai ser o fim, né, para o pessoal da seara jurídica. Nossa responsabilidade é uma responsabilidade de meio, desde que não haja negligência, desídia, descaso, imprudência, enfim, ou até mesmo uma questão de imperícia, de ignorância dentro do conhecimento do direito. Vejo alguns advogados fazer a crítica aqui e acolá, um tanto ou quanto
defasados, e isso é inadmissível, porque assim como, sei lá, médicos precisam estar constantemente estudando, nós do direito também temos que estudar o tempo inteiro, porque uma simples canetada do legislador pode mudar uma porção de coisas no direito, e nós precisamos estar a par daquilo que é novo, daquilo que é pertinente, para que não, enfim, né, caiamos na seara do direito obsoleto. Então, fica essa dica aí. Então, nesse sentido, pessoal, nós temos essas variações que vão de caso para caso. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a responsabilidade civil do profissional liberal. Então, a coisa varia muito de acordo com a seara e com a natureza do que está sendo feito. E para não quebrarmos aqui o nosso ritmo, deixa eu apresentar um livro, estou aqui olhando para ele, o livro do meu amigo Pedro Pontes de Azevedo. Pedro Pontes é uma pessoa muito questionadora. Pedro é um amigo muito inteligente e ele questiona até assim, uma simples conversa, um simples diálogo. Se você diz alguma coisa que soa estranha, mas por quê? Defenda o seu ponto de vista, fundamente. Ele é dessas pessoas, inteligentíssimo. Então, meu amigo Pedro, ele escreveu esse livro, Uso Capião da Propriedade Possível em Terras Públicas. E aí, hein? Olha só. A editora é a Juruá. Então, a gente tem uma situação meio que complicada, meio que controversa aqui, né? Porque quando a gente estuda direitos reais, direitos das coisas, a gente sabe que não é possível usucapir terras públicas. As terras públicas podem ser, no máximo, cedidas a termos de um empréstimo gratuito para que pessoas que vivem numa condição social de pobreza possam explorar aquelas terras públicas de modo a fazer um roçado e tirar daquela terra ali a sua subsistência. Mas o usucapir, no sentido de ter a propriedade, já que posse e propriedade são coisas diferentes, aí já não é possível. E aí o Pedro vem e questiona isso, mas por que é possível, né, estabelecer a uso capião nas terras privadas e não se pode estabelecer a uso capião nas terras públicas quando elas estão absolutamente obsoletas, desocupadas, enfim. É um livro bem interessante, né, que fala justamente do direito de superfície à moradia em áreas de exclusão social. Eu não sei aí na sua cidade, mas na minha cidade tem muito problema de pessoas que não têm casa e que moram em prédios abandonados. Alguns prédios são de particulares, outros prédios são públicos, e a verdade é que aquela situação fica ali se agravando e beirando o caos, e por vezes o poder público meio que ignora, né, a existência e a condição de miséria dessas pessoas. Então, tá aqui o livro, vou mostrar mais uma vez para vocês, porque quem estiver fazendo TCC ou qualquer coisa do tipo nessa área, eu tenho certeza que essa leitura vai ser de grande valor, vai ser de grande qualidade. Então, só para a gente concluir aqui os nossos trabalhos, é isso, pessoal. A responsabilidade civil, ela está, sim, no âmbito profissional. Afinal de contas, nós profissionais, seja lá de que área for, medicina, humanas, exatas, nós profissionais precisamos apresentar uma seriedade máxima, um preparo máximo. Não se admite nenhum tipo de exercício de profissões sem que haja uma formação para tanto. Do contrário, o que você vai estar vendo vai ser rabulagem, e rabulagem é crime. De vez em quando, sei lá, ligam para constituintes meus algumas empresas de cobranças, coisa e tal, onde a pessoa da empresa se apresenta como advogado ou advogada
E aí eu peço, né, que o meu constituinte faça com que essa figura entre em contato comigo, já que eu sou advogada e vou negociar. E aí a primeira coisa que eu pergunto, você é advogado, advogada? Que bom, colega. Qual é o seu número da OAB? Não tem OAB. Se não tem OAB, você não é advogado, você não é advogada, você é um rábula. Você pode até ter o bacharelado em direito. Não estou dizendo o contrário, não estou dizendo que o seu bacharelado não serve de nada, de forma alguma. Mas para você poder ser um advogado, você tem que ser bacharel, você tem que estar aprovado no exame da OAB e você não pode estar, digamos assim, incorrendo em nenhum dos impedimentos que a OAB estabelece. Feito isso, você pode advogar. Agora, sair por aí dizendo que é isso e é aquilo, sem ter a devida formação, isso é rabulagem, e rabulagem é crime, rabulagem é má-fé. Então, colocando de lado essa questão da rabulagem e falando dos profissionais realmente preparados para o exercício de uma atividade do tipo, então a responsabilidade está totalmente imbuída nessa questão. Porém, é preciso que se verifique com muita cautela se é uma responsabilidade de fim, se é uma responsabilidade de meio, para que não se dê vazão nem à rabulagem, nem tampouco à indústria da multa, à indústria da indenização, à indústria dos ganhos processuais desprovidos de qualquer sentido, porque evidentemente que nós temos de um lado pessoas de boa fé e do outro lado pessoas de péssima índole, e muitas vezes bons profissionais eles acabam sendo alvo de vigaristas, o nome é esse mesmo, vigarista, pilantra, picareta. Então tem, né, esse tipo de ser, né, que pode se adequar em qualquer uma dessas categorias, né, e essas criaturas desonestas parece que vivem feito um radar procurando quem vai ser o próximo da lista que eu vou aplicar um golpe, inventar que houve um dano sem ter havido, inventar que houve um erro médico sem ter havido, né? Enfim, eu sou filha de pai médico, e não é porque é meu pai, é porque é um homem realmente que dedicou e dedica a vida aos estudos, e eu já vi o meu pai responder processo porque uma figura 100% vigarista resolveu ganhar dinheiro com aquela ideia de que todo médico é rico. Ah, meu Deus, ai se cesse. Então, a gente infelizmente tem essas situações bem esdrúxulas, né, que partem de pessoas bem indignas na sociedade. Então, o Poder Judiciário tem que ter muito cuidado, tanto na hora de indenizar quem realmente merece ser indenizado, quem realmente sofreu um dano, um prejuízo de maneira realmente incontestável, e também há de se ter um cuidado muito grande para que não se dê ganho a causas sem cabimento. Quando uma pessoa absolutamente desonrada de má fé está ali engrupindo os outros e tentando ganhar dinheiro de quem trabalha na base da falcatrua, fraude, simulação, golpe, o nome é esse, né? Então, gente, espero que tudo tenha ficado muito claro para vocês. Os danos morais e os danos materiais, eles andam juntos. Junto dos danos morais e dos danos materiais, a gente também pode falar da perda de chance, a gente pode falar também da questão dos lucros cessantes, a gente pode incluir uma série de elementos que fazem parte desse contexto de reparações possíveis e plausíveis de acordo com o direito, mas é necessário, acima de tudo, que se prove onde foi o dano, como se deu, o que é que você deixou de, enfim, ter, o que é que você deixou de usufruir por falta, por falha da outra parte. Porque se não houve nada desse tipo concretamente falando, você está tentando golpear alguém. E nenhuma forma de desonestidade
né, da parte dessas figuras trapaceiras, merece lograr êxito, porque a função social do direito é a feitura da justiça. E se o direito deixa de fazer a justiça, ele perde o seu propósito existencial mais bonito e necessário. Bom, gente, é isso aí. Beijo grande. Obrigada pela companhia.